Bem, eu estava sentado assistindo, meus vídeos no YouTube, sentado na minha poltrona e, mais uma vez, tive a sorte de um vídeo de Olavo de Carvalho, onde ele falava exatamente da teologia enquanto uma ciência consistente. Segundo ele, seria a primeira realmente ciência que se desenvolveria de uma forma tão consistente e completa ao longo da história do Ocidente, guardando assim uma coerência à sua própria estrutura interna, à sua lógica e no seu desenvolvimento histórico. A teologia seria essa primeira ciência, segundo Olavo. E isso assim me ficou comigo, e eu me lembrei deste livro aqui, Método em Teologia, de Bernardo Lonergan. Um desses livros que a gente tem, mas que não tem ainda a oportunidade de aprofundar, de estudar. E o tempo passa, a saúde também não ajuda, a gente acaba não podendo fazer o que gostaria, mas fica sempre a lembrança de que temos um material interessante e que a gente pode sugerir para quem possa fazer assim uma pesquisa mais aprofundada. E a gente apenas aqui sugere a possibilidade então de se aventurar por esse livro maravilhoso, que alguma coisa eu consegui entender assim, pegar assim rapidamente. Fica então como um sonho de pesquisa. E aí a gente lembra também do filme Um Método Perigoso, Olha só. Temos então um filme, que traz a história, assim, alguns aspectos da história entre as peripécias entre Freud, aqui representado, e Jung, que foi o seu discípulo e depois um colega de, digamos, de conhecimento, ainda que Jung depois acabe se enveredando por um caminho próprio. E aqui no meio, a paciente de Jung, a Sabina Spielrein, que veio depois se transformar também na sua assistente, e ele o Jung teve um caso com ela, foi uma amante de Jung, e tem assim um papel central nesse filme, que tenta mostrar exatamente o embate entre dois homens de gênio, no início da psicanálise, quando Jung começou então a aplicar os conhecimentos da teoria de Freud nos seus pacientes, mas isso levou então, com o tempo, a rivalidade entre os dois, o acirramento e a ruptura. Quando Jung então passa a desenvolver suas próprias teorias, seu próprio arcabouço teórico. Ora, mas esse filme então, o que esse filme tem a ver com esse livro de Bernardo Lonergan, Método em Teologia? Ora, este livro, o autor, esse jesuíta canadense, autor de Insight, esse autor defende que a teologia, corroborando com o que nos lembrou Olavo de Carvalho, que a teologia traria, sim, pelo menos 8 pontos fundamentais na sua dinâmica, sua metodologia dinâmica, que, de alguma forma, estariam, pelo menos, o alcance ético e o alcance religioso presente na metodologia, na teologia enquanto método também. Esse alcance ético e esse alcance religioso estariam presentes também nas demais metodologias da ciência. E ele destaca então, lembrando então, os 8 pontos que estariam então imbricados na dinâmica dessa metodologia em teologia, que seria o quê? Pelo menos a investigação, a sistemática, a doutrina, a história, a dialética, as comunicações, a fundamentação e a interpretação. Creio que esses 8 pontos, então, que segundo Bernardo Lonergan, seriam assim, essenciais para entender a metodologia presente na teologia e, de alguma forma, também dinamicamente presente nas demais metodologias, nos parece que um olhar assim, um pouco mais atento no filme Um Método Perigoso, que traz não só as questões assim interpessoais, assim, as questões até de vaidade, de vicissitudes humanas entre Jung e Freud, mas aspectos assim das próprias doutrinas desses pensadores
tomando assim como ponto de convergência e de divergência a figura feminina da Sabina Spielrein, que foi paciente e amante de Jung. Interessante que a gente percebe no próprio filme exatamente alguns aspectos desses 8 pontos que Lonergan nos traz, assim, lembrando a dinâmica do método em teologia, que poderia estar presente também nas outras metodologias, inclusive na própria psicanálise ou na psicologia clínica de Jung, né? Sua psicologia analítica. Olha só, quando a gente percebe, por exemplo, o aspecto histórico, este ponto histórico revelado, assim, destacado por Lonergan, não só presente nas relações, né, entre os dois personagens reais, o Freud e Jung, mas as relações, a questão histórica no próprio desenvolvimento das suas teorias. Em que ponto eles acabam rompendo? Freud e a sua persistência em se apegar a uma questão sexual na sua teoria, e a abertura que Jung tentava então se enveredar, achando que haveriam outras portas para o universo, não só a questão sexual deveria ser tratada e valorizada. Então este ponto traz a percepção de que o elemento histórico realmente está presente não só no desenvolvimento das suas teorias, mas nas próprias relações entre os personagens, que levaria então à sua ruptura. Porque aí nesse elemento histórico, a gente percebe, por exemplo, a questão étnica dos dois, a questão social, cultural. Por exemplo, há diálogos, aqui não importa se são diálogos que remetem à realidade desses personagens históricos. Tomamos aqui os diálogos enquanto presentes no filme. Então a gente percebe, por exemplo, aquela questão assim entre o elemento do judaísmo presente em Freud, enquanto ele se coloca assim como diferente em relação a Jung, mariano, né? Puramente um suíço, né? Ariano puro. E isso está presente no filme. Então esse elemento histórico não seria somente decorrente da própria dinâmica do desenvolvimento das teorias, mas estaria também presente na questão histórica, né, que permeia exatamente as relações dos personagens enquanto pessoas historicamente dadas em suas cargas assim, culturais, sociais, emocionais e por aí vai. A própria Sabina também traz exatamente elementos que fazem perceber quanto é fundamental e realmente estão interligados os pontos, como a investigação, como a doutrina, como a sistemática e a dialética. A dialética entre Freud e Jung, em algum momento, vai exatamente confluir no desafio que Sabina representaria para o pensamento de Freud e a contraposição do avanço que Jung pretendia impor ao estado de desenvolvimento da psicanálise naquele momento histórico. Então, a questão também religiosa, enquanto esse alcance religioso e ético que Bernard Lonergan destaca enquanto alcances presentes não só na teologia, como também presentes nas demais metodologias da ciência, enquanto disciplinas autônomas, a gente percebe também neste filme exatamente a questão, pelo menos aventada por Freud, em relação a uma certa ética, quando, nos seus diálogos, suas cartas trocadas com Freud, com Jung, ele se refere exatamente àquele relacionamento com a Sabina e a questão de não ter revelado a ele, enquanto professor, né, e mentor até então de Jung, daquele caso, aquele relacionamento com uma sua paciente e também uma sua assistente. Então, todas essas questões que Lonergan nos destaca exatamente enquanto pontos fundamentais na metodologia presente na teologia, enquanto uma
ciência realmente consistente, talvez num equilíbrio assim entre uma certa completude, uma certa consistência, como a gente poderia lembrar o teorema de Gödel, né? aquela impossibilidade de você contemplar plenamente a completude ou plenamente a consistência. Haveria que ter uma escolha, mas um certo equilíbrio é possível. Nos parece que a teologia, então, segundo aquela lembrança de Olavo de Carvalho, então referendado nesse livro de Bernardo Lonergan, parece que a teologia teria então essa consistência e essa completude assim bastante equilibrada, enquanto uma ciência rigorosa e completa. Interessante que esse alcance ético e religioso, com os seus desdobramentos naqueles 8 pontos da investigação, da sistemática, da doutrina, da história, da dialética, das comunicações, dos fundamentos da investigação, da interpretação, parecem, por incrível que pareça, presentes também neste filme que mostra exatamente toda a dinâmica de construção de um conhecimento, especificamente aqui colocado, tanto a psicanálise de Freud como o seu desdobramento assim, independente a partir de Jung, quando ele, então, parte e se aventura numa nova, uma nova perspectiva da investigação da mente humana. Então fica aí a sugestão que se possa ver este filme, né, assim, numa perspectiva também ampliada, levando em conta, quem sabe, a sugestão de tomá-lo, né, numa conversação com um livro de Bernard Lonergan, Método em Teologia. Ora, então perguntaríamos, para finalizar, já que estamos vivendo um momento, assim, uma experiência trágica e médica, talvez lembrando a história de Foucault, estamos numa experiência trágica e médica em escala assim, mundial, onde, por exemplo, essa experiência que nos foi imposta de um lockdown assim, em termos globais, talvez fosse o caso de perguntarmos, por exemplo, essa experiência de um lockdown assim colocada passaria pelo crivo, por exemplo, de uma rigidez, de uma consistência, de um rigor científico, metodológico, como proposto, por exemplo, em Método em Teologia, e de alguma forma vislumbrado no filme. Será que este tema do lockdown, que é, na verdade, uma das expressões assim mais evidentes do conhecimento médico-científico hoje, é um desafio? Essa experiência proposta assim, de forma bastante incisiva, passaria pelo crivo de uma metodologia presente não só na teologia, como os seus pontos assim essenciais no desdobramento histórico, investigativo, doutrinário, sistemático, dialético, de comunicações, de fundamentação e de uma interpretação assim mais rigorosa. Será que este tema satisfaria esta pretendida, né, abrangência teórica como aqui sugerida? Então fica a sugestão, o filme Um Método Perigoso e o livro O Método em Teologia, que pode nos ajudar a pensar num momento assim tão delicado da história humana.